A você que acompanha a TV Canção Nova, mais uma vez nos encontramos no Além da Notícia. É um prazer muito grande estar chegando à sua casa e falar de mais um tema de atualidade em nosso programa. Mulher e família é o tema de hoje. E eu já começo aqui mencionando trechos da carta de João Paulo II às mulheres, encantadora. Ele começa dizendo: obrigado a ti, mulher mãe, mulher esposa, mulher filha e mulher irmã. Obrigado a ti, mulher trabalhadora. Obrigado a ti, mulher consagrada. Obrigado a ti, mulher, pelo simples fato de seres mulher. E para conversar conosco sobre esse tema, duas mulheres. Kátia Estevão, psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociência do comportamento. Bem-vinda, Kátia. Obrigado a ti. Cumprimento também a Soraya Marciano Silva de Carvalho, procuradora federal, vice-presidente da CNEF, Confederação Nacional das Entidades de Família, casada, mãe de Isabela Maria e Davi Augusto. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, o prazer é nosso de recebê-las aqui. Ô Kátia, ou melhor, Soraya, o que é a Confederação Nacional das Entidades de Família? Bom, a CNEF é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né, constituída de pessoas na sua direção e membros fundadores que propõem congregar pessoas, entidades e famílias e empresas, para o desenvolvimento dos valores da família na sociedade. Então, para atuação na opinião pública, nos mais diversos meios de comunicação, na tomada de decisão no Congresso Nacional, a gente acompanha alguma coisa nesse âmbito, o que seja de interesse das famílias. É uma atuação civil em prol da família. E é formada por pais, mães? Exato. Em sua maioria são pessoas casadas, preocupadas com o contexto atual, né, desse desfavorecimento da vida familiar. Então, é uma iniciativa nossa, de casais que se moveram para procurar melhores condições para os seus filhos e para toda a sociedade, claro. Vou falar com a Kátia agora. Kátia, vamos já entrar no tema. Qual é o papel da mulher na família e em relação ao homem esposo, aos filhos, e qual é a contribuição que é única dela? Só ela pode dar. Bom, a mulher, ela é a responsável por trazer tudo aquilo que o feminino traz, né? Então, é a questão do cuidado, né? O maternar no geral, que é o quê? O proteger, né? A delicadeza, o amor, o estar ligado aos detalhes que são essenciais, né? Para um crescimento tanto físico quanto afetivo nas relações. Então, em todo esse contexto geral, aonde realmente é o diferencial de feminino e masculino. O masculino é mais objetivo, é mais protetor, mais organizado. E a mulher fica mais com o subjetivo. O masculino também é mais externo? Pode ser, né? Um pouco mais externo, mas também assim, a mulher também, ela traz o que faz o equilíbrio também, não só dentro de casa, com o esposo, com os filhos, mas como na humanidade como um todo, né? Ela vai trazer aquilo que é mais afetivo, aquilo que é mais... que tem que ter um pouco mais de cuidado, aquilo que é singelo, que muitas vezes hoje, no dia a dia, por conta da rotina, por conta da praticidade da vida moderna, nós deixamos de lado, né? E a mulher é aquela que vai cuidar disso, aquela que vai cuidar do detalhe, aquela que vai cuidar do carinho, é aquela que vai prestar atenção no que é necessário para cada filho individualmente, o que vai estar oferecendo a mais no sentido que vai ficar essência, como, por exemplo, o carinho, o jeito de conversar, o jeito de falar, o jeito de lidar com as emoções, o jeito de resolver os problemas de uma forma humana. Ela tem uma sintonia maior com tudo isso. Exatamente. Ô, Soraya, pode gerar um desequilíbrio a troca de papéis? Isto esse é o papel da mulher. E quando a mulher deixa de fazer esse papel, ou quando o homem passa a fazer esse papel, pode gerar algum desequilíbrio a troca de papéis? Bom, essa pergunta é muito interessante porque, de fato, homem e mulher são papéis complementares na formação de uma família e indispensáveis, eu diria. Então, quando a mulher se ausenta, né, do seu papel na família, certamente haverá prejuízos para essa comunidade familiar.
E a mesma coisa se pode dizer em relação ao homem. Quer dizer, não há como haver esse equilíbrio de afetividade, de projetos, de estabilidade numa família, se o pai também se omite no seu papel. E o papel do homem aí já seria qual? Só para a gente distinguir bem do da mulher. Bom, o papel do homem é ser pai, é ser esposo, é ser provedor, é ser responsável pelo projeto familiar, né? Que o que eu considero fundamental é que ambos estejam empenhados num projeto comum, né? Um casal consegue o resultado que eles esperam, que é, vamos dizer, exercer bem a sua maternidade, a sua paternidade, quando ambos estão comprometidos num sentido único. E isso é fundamental hoje, né? E o que provém do diálogo, desse contato permanente dos dois, de saber o que desejam juntos, né? Quer dizer, trilhar a mesma estrada a partir de um projeto concreto, que eles definem as metas até mesmo para os seus filhos, né? Claro, respeitando a liberdade de cada um, mas como responsáveis pela educação, eles trilham um caminho definido que eles mesmos pretendem, que virtudes eles pretendem propor para os seus filhos, né? Estimular que eles aprendam. Então, são hábitos, virtudes, costumes familiares que vão sedimentando nos filhos esse grande bem que só os pais podem deixar. Há um desafio hoje, eu imagino, para todas as mulheres, que é conciliar esta vida moderna e exercer esta função que a gente está falando aqui. Kátia, construir, constituir uma família, ter filhos, edificar um lar, essa parte é essencial para a mulher? Sim, porque assim, na verdade, toda mulher, ela nasce com si o desejo e a necessidade de maternidade, né? E essa maternidade, ela é exercida não apenas diretamente com o filho, mas em todos os aspectos, né? Então, por exemplo, dentro de um trabalho, dentro de uma equipe, né, na sociedade, a mulher tem sim esse dom, né, essa habilidade do maternar, né, onde quer que esteja, né, com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, o que é esse maternar? É o cuidar, né, é o estar atento, é o auxiliar o desenvolvimento de alguém, principalmente. Então, quando a mulher concretiza isso dentro de uma família e com filhos, há uma realização plena da maternidade, né? Então, todos esses dons que são psicológicos e biológicos, eles são alcançados, né? Então, quando ela alcança e ela consegue concretizar esse aspecto, com certeza vai ter uma realização, né? E, de uma certa forma, vai alcançar essa essência do feminino. A mulher, ela saiu bastante de casa, ela conquistou espaços públicos, ela conquistou espaços externos. E há um pensamento que eu não sei se ele agora é mais forte ou não, Soraya, que eu queria saber de você. É a mentalidade segundo a qual a honra da mulher, ela se torna muito mais forte quando a mulher realiza um trabalho externo. Como é que a gente vai entender isso aí? Bom, primeira coisa, historicamente nós tivemos de fato um avanço, né, positivo até eu diria, de conquistas de direitos sociais, políticos pela mulher, porque de fato ela tem uma dignidade igual ao do homem, né? Somos iguais em idêntica dignidade, no entanto, somos essencialmente diferentes, porque o feminino só a mulher tem, essa capacidade de gerar, de ser mãe, a sua intuição, tudo isso que a doutora Kátia nos dizia há pouco, de fato é muito próprio da mulher. E essa distinção é essencial e merece ser respeitada. E a mulher, com essas conquistas sociais, chegando à sua pergunta, saiu de casa, né? Ela conquistou o mercado de trabalho, espaços de decisão, de gerência de uma empresa, o que seja. No entanto, o mais importante para essa mulher, a dimensão em que ela deixará uma marca indelével, uma marca que nunca se apagará e uma contribuição social relevante, é se ela exerce bem o seu papel na família. E isso, de fato, está mal compreendido no contexto atual. A mulher considera que ela é mais importante, tem uma atuação mais relevante fora de casa, quando, na verdade, a sua contribuição maior para o bem da sociedade é constituindo a sua família bem, que é a célula da sociedade da qual ela cuida, para que todo esse corpo social esteja bem.
né? Então, de fato, a mulher, quando ela exerce esse papel no seu lar, ela é mais importante, eu diria, do que como gerente de uma empresa. Ela é mais importante sendo mãe e formando bem aqueles cidadãos que ela tem na casa dela, do que quando ela vai para a gerência de uma empresa que depois ela gerou ali algum lucro e outra pessoa vai assumir aquele papel. E ali ela é substituível, mas na sua casa ela é insubstituível. Como é que vocês, por exemplo, lá no SENEF, conversam com as mulheres? Porque eu imagino para algumas delas, isso deve ser até um drama. Elas sabem que o papel insubstituível delas está em casa, está com a família, mas ela também sabe que ela tem um papel na sociedade, ela hoje está atuando na sociedade. E agora, em pouco, a gente conversava aqui, ela pode ser uma boa empresária, ela pode ser uma boa política, ela pode ser uma boa economista, mas o papel essencial dela é ali com aquele cidadão que ela tem em casa. De fato, o que a mulher moderna precisa compreender hoje é estabelecer a sua hierarquia de valores. Bom, o que é mais importante para mim na minha vida, né? O que de fato vai me realizar? E em que relação ao que eu quero ser lembrada quando eu tiver 80 anos? Que eu fui uma ótima empresária ou que eu fui uma excelente mãe, que eu deixei uma marca nos meus filhos, né, de aspectos positivos na formação dele, nos meus netos. Quer dizer, é uma cadeia que uma mãe cria de bem, né, se ela se empenha nessa missão. Então, como conciliar essa multiplicidade de papéis, né, que também é a sua pergunta? É exatamente assim, estabelecendo essa hierarquia de prioridades na vida e dedicando, dentro do possível, maior tempo ao que é mais importante. Isso pode chegar até o momento em que ela precisa tomar algumas decisões, não é? Certamente, há mães muito corajosas, que eu diria até hoje, uma posição arrojada, que se afastam do seu trabalho durante bons anos para se dedicar aos seus filhos. Eu conheço alguns exemplos assim de mães de famílias numerosas, de 5, 6 filhos, que hoje parece até um absurdo, não é? E não é, né? Quer dizer, uma coisa normal, própria do casal, ter filhos. Então, que essa mãe se afaste do trabalho para se dedicar a eles é a maior contribuição que ela pode dar para a sociedade. Você sabe que você está trazendo algo que ainda esta semana eu escutei uma mãe, ela dizia isso para mim. Ela pedia, inclusive, orações, ela dizia, Ronaldo, você sabe que a gente não tem uma condição financeira daquelas, só que eu tenho 4 crianças em casa e que estão crescendo e que eu estou vendo que se eu não estiver mais perto delas agora, eu vou perder o controle totalmente e vou me culpar no futuro de não tê-las educado bem. Ela disse, eu vou precisar me afastar do meu trabalho. Ela falou, então, pediu orações, por favor, reze, para que a gente consiga passar por esse momento, porque o salário do meu esposo não é lá essas coisas, eu estava ajudando muito, e eu falei, meu Deus, que drama. É um drama que em algum momento precisa se viver, e aí entra muito também a questão da fé e talvez até o auxílio de tantas outras pessoas que poderiam entender bem esse momento também, não é, Kátia? Com certeza. Que também é diferenciar bem a questão dos fins e dos meios, né? Então, assim, o trabalhar, qual que é o fim de trabalhar, né? Então, assim, é para ter uma situação melhor para os filhos, né? Então, por exemplo, nesse caso específico. E aí, se eu trabalho para ter um bem material, mas o que é essencial, que é a questão realmente da orientação, da educação, do afeto, né? Quantas crianças, né, desenvolvem vários quadros psicológicos, que não é por uma questão de problema da criança específico, mas é um sintoma de alteração da dinâmica familiar. Uma ausência. Exatamente. Né? Então, uma ausência de educação, de carinho, de atenção, de orientação adequada, né? Muitas vezes os pais trabalham muito e então acabam compensando de forma inadequada, com mimos, com questões materiais que não preenchem aquilo que os filhos precisam. Então, qual é o fim do trabalho, né? O fim do trabalho é ter uma condição financeira, é ter uma realização pessoal, né? E os filhos, né? Então, os filhos são o quê? É algo a par disso? Né? Então, assim, se o fim, né, de um trabalho, de uma dedicação, de uma realização pessoal é para a construção de uma família, então, realmente, a gente tem que, primeiro, priorizar, né, as primeiras coisas. Então, priorizar aquilo que o tempo depois não vai dar para recuperar. Né? Então, viver uma vida mais simples, mais regrada, mas com o essencial se tendo,
não vai fazer falta. Mas quanto mais a gente tem, mais se falta no que é essencial. Então, quanto mais, por exemplo, carros, casa, bens, a gente parece que sempre está querendo cada vez mais, né? E aí, para quê? Para tampar esse vazio que muitas vezes é muito mais simples, que é a questão da atenção, que é a questão da harmonia familiar, que é a questão dos momentos de prazer, né, em família. Porque com muito trabalho, com muitas atividades extras, o tempo que se tem é para o quê? Colocar regras, relatar o que viveu e não viver juntos, né? Então, a gente tem que estar sempre se avaliando, né? Quais são os fins e quais são os meios para os objetivos. Olha, eu tenho aqui uma pesquisa, dados de uma pesquisa de um Instituto Familiar Britânico que diz que as mulheres que se disseram mais felizes, segundo uma pesquisa realizada por esse instituto, eram aquelas que estavam ligadas à dedicação familiar e até mesmo à própria atividade doméstica. Vou pedir às duas que comentem como entender isso. Talvez seja até pelos motivos que vocês já me trouxeram aqui, não é? Eu acredito de verdade que a mulher que se realiza na família e se realiza no seu trabalho, tendo possibilidade de se realizar primeiro na família, ela é mais produtiva, ela é mais feliz, porque ela se sente cumprindo a sua missão fundamental. Então, para uma empresa, é um grande bem que a mulher tenha tempo para a sua família, né? Que ela possa, de fato, desempenhar o trabalho e buscar seus filhos na escola, estar com eles, almoçar juntos, saber o que acontece. É fundamental. Há um tempo atrás, eu lia um artigo que falava de um pediatra paulista. Ele falava da criança terceirizada. A criança terceirizada é essa criança que é criada por outras pessoas e não tem a participação quase dos seus pais. E ele relata uma ida ao pediatra que foi combinada pela mãe por telefone. A mãe entrou numa reunião, o motorista levou e a babá acompanhou a criança e deu a medicação necessária. Quer dizer, que afeto essa criança recebeu no momento em que ela está doente? E isso não é uma história irreal, não, uma história real que está acontecendo na vida das mães modernas. Muitas vezes porque elas estão escravizadas pelo seu horário de trabalho, que a legislação não permite que seja flexível, e se ela pede uma redução de jornada, possivelmente no setor privado ela vai ser mandada embora, né? Nem é cogitada essa possibilidade. No entanto, a mulher ela tem um potencial enorme criativo de trabalho concentrado, quer dizer, e talvez em menos horas ela rendesse muito mais do que todas aquelas horas em que ela passa muitas vezes aflita porque não está conseguindo conciliar com a sua vida pessoal. Então, eu acredito que isso é fundamental. De fato, a realização feminina, do feminino, pressupõe também essa atenção à vida no lar. E a mulher vai ser mais completa quando ela conseguir gerenciar isso e promover um bem maior para a sociedade. Por isso é tão importante a mudança da legislação, das regras trabalhistas, né, vigentes, para que a mulher tenha a possibilidade de conciliar esses papéis. E vamos dizer, mas isso vai fazer a mulher sair do mercado. Não, pelo contrário, o que está faltando é uma mudança de mentalidade para ver que a mulher, mesmo se dedicando às vezes algumas horas a menos, ela seria mais produtiva, né? Ela seria igualmente produtiva ou até mais produtiva que o homem. Você sabe, Soraya, que o ponto que você tocou aí é um apelo da igreja desde o Papa Paulo VI. A igreja, através de Paulo VI e depois, renovadas vezes, através de João Paulo II, fez apelos à Organização das Nações Unidas, a governos do mundo inteiro, de nações das nações todas, pedindo o quê? Que preservassem justamente a dignidade da mulher, os direitos da mulher, sem que ela se excluísse, por exemplo, desta atuação moderna. Que a mulher trabalhe, que a mulher exerça funções na sociedade, mas que ela tenha uma jornada de trabalho reduzida, salários justos e dignos e que ela tenha o direito de, assim sendo, poder estar em casa parte do seu dia. Este é um apelo da igreja desde Paulo VI. Então, o que você traz? Redução de jornada de trabalho, salários justos, salários adequados e que a mulher possa se dedicar em parte do seu dia e não como o homem, o dia inteiro fora de casa, mas que ela possa dedicar parte do seu dia para a família, para esse cuidado com os filhos. Isso se tornará muito mais rentável para a própria sociedade, para os próprios governos que vão ter cidadãos equilibrados, bem educados, bem formados.
Eu acho que bate muito bem isso, né, Kátia? Com certeza, né? Porque o maior legado que a mulher pode realmente, né, deixar para a humanidade é a construção de famílias equilibradas. Né? Então, assim, nós somos aquilo que nós aprendemos a ser dentro de onde? De um contexto familiar. Né? Então, eu aprendo a ser mulher, né? O homem aprende a ser homem, com os exemplos que se tem em casa e com as relações que são vistas e aprendidas. Então, não só a relação, então, por exemplo, a relação da esposa com o esposo, a relação da mãe com os filhos, a relação do pai com os filhos, é o que vai construir de base a estrutura realmente de cada pessoa e que isso vai ser colhido pela humanidade futuramente. Então, o maior legado realmente da mulher, né, é que é ela que vai estar gerindo esse equilíbrio. Muitas vezes, quantos homens também acabam não fazendo o papel da mulher dentro de casa, mas só que não é a mesma coisa. E aí tem um sofrimento. Isso exige uma atenção dos dois, não é? Para que um não invada aquilo que é a posição do outro e que ele exercendo vai dar muito mais frutos para a própria família. Exatamente. E eu vejo que não só esse equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de casa, mas também no trabalho, né? Nessa conquista de toda a evolução de todas as áreas, né? Então, que a mulher está construindo o seu espaço, né? Eu não vejo que assim é uma questão de disputa. A mulher não tem que ocupar o espaço do homem, né? O espaço no mercado de trabalho do homem, mas sim ela vai oferecer aquilo que é diferencial, que é feminino e o que é o masculino no espaço também, no mercado de trabalho. E com certeza os dois têm a acrescentar, mas também os dois têm as diferenças, que são todos esses direitos realmente, né, que se devem estar sendo atentos à questão, né, o que já foi citado, como horário, né, de jornada e todas as outras questões. Para concluir o nosso assunto hoje, eu pedi a opinião de ambas também sobre esse ponto que vou trazer. Há uma nova ética hoje, gente, que nos traz um novo ideal feminino. Explico: não ter filho, ser independente, fazer século sem vínculo afetivo, manter a beleza em primeiro lugar, e daí não ser mãe, e daí não casar, daí não constituir família. Isso é um risco para as mulheres? Ah, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, uma mulher que prescinde do que lhe é mais próprio, que é a maternidade, que é esse como posso dizer, esse perfil feminino, né, tão marcado por esse gerar, por esse cuidado, por esse tudo que a doutora Kátia dizia agora, né, esse detalhe feminino, essa intuição, essa marca materna que a mulher deixa, quando ela prescinde disso, ela se masculiniza. E isso traz um prejuízo muito grande, primeiro para ela mesma e depois para toda a sociedade, porque o feminino ele é necessário para essa complementariedade que há entre homens e mulheres, né? Então, eu considero que é uma pena, né, que a mulher hoje prescinda muitas vezes disso e depois chegue aos 40 anos e aconteça como já me aconteceu um dia, uma pessoa olhando no espelho junto comigo, né, e estava se pintando e ela me disse: puxa, quem me dera ter a sua idade? Eu tinha em torno dos 24 anos e eu disse: por quê? Ela: porque eu não teria feito o que eu fiz. Hoje eu não tenho filhos, eu não sou mãe, eu abri mão de tudo pela minha carreira profissional e hoje eu me arrependo. Né? Então, assim, uma pessoa aos seus 50 anos já enxerga muitas vezes a enorme perda que foi se dedicar ao trabalho, porque, como eu dizia, nesse âmbito nós somos substituíveis. Né? No entanto, essa comunidade de amor, de afeto, de valores que a gente cria na família, não só nos realiza como mulheres, mas como realiza outras pessoas. Então, é servindo aos demais que a gente cresce, que a gente é feliz. Então, essa entrega aos filhos, que eu diria até que é um pouco reducionista, porque hoje com 1 ou 2 as pessoas já se dão por satisfeitas, né, por ter seu bibelô para criar, e não é isso, né, nós somos criados neste mundo, né, estamos aqui para sermos fecundos, para ter famílias numerosas, para ter filhos, para deixar um grande bem para a sociedade, que são esses filhos que a gente pode criar. Eu poderia dizer que isso que a gente acaba de citar aqui é uma agenda feminista perigosa nos dias de hoje, Kátia? Com certeza. Eu vejo assim, um equívoco muito grande, não só das mulheres, mas também da humanidade como um inteiro, de que a realização pessoal deve ser a realização de todos os próprios desejos.
né? Porque quando a gente olha a realização pessoal como fazer tudo aquilo que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, por um tempo isso pode até satisfazer, mas isso a longo prazo, isso não dá sustentação para a vida humana, porque todo ser humano, ele foi, assim, a essência humana é para estar se relacionando com o outro, né? Então, não é só realizar os meus desejos, mas é estar me relacionando com o outro. Quando eu me relaciono com o outro, eu não posso estar realizando apenas os meus desejos, né? Então, quando nós conseguimos compartilhar desejos ou realizar desejos de outros, auxiliar o crescimento, o desenvolvimento de outra pessoa, isso, no geral, o ser humano, com certeza é muito mais realizado. E a mulher, ela tem essa essência muito mais do que o homem. Porque a mulher, ela é biologicamente feita para fecundar dentro de si. Então, durante 9 meses, o seu organismo está todo voltado para um outro ser. Então, se a gente pensar pelo biológico, que é, né, a gente não tem o que discutir, é fato, é biológico. A mulher, né, tem essa essência de dar para o outro, de ser para o outro. Então, essa ideia de que realizar os meus desejos, eu ser a melhor profissional, eu realizar todos os meus sonhos para mim mesmo, isso é vazio, isso é a curto prazo. Gente, eu tenho certeza que dá vontade da gente continuar falando sobre esse assunto aqui. Mas, olha, o debate vai continuar na internet. Você pode acessar aí agora, há um conteúdo exclusivo sobre esse assunto. Obrigado, Soraya, foi muito bom tê-la aqui. Obrigada. Obrigado, Kátia, prazer. Eu que agradeço. Prazer. Na próxima semana, nós estaremos de volta com um novo programa, um novo tema aqui no Além da Notícia, às 4h30 da tarde. Não perca. Até lá.